Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã, amém? Quero dizer para a igreja que Deus está falando com a igreja já desde a escola bíblica dominical nessa manhã. A pastora Daniela trouxe um estudo sobre o Espírito Santo. E na parte final desse estudo, falou algo muito importante, uma ordem imperativa de Deus na sua palavra, para nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus. E como uma ordem, no bom sentido da palavra, né? E a gente não pode tornar pejorativa a palavra ordem, né? Porque às vezes falar em ordem parece que é um gato que está recebendo água e que não gosta, né? Mas entender no bom sentido da palavra o que significa ordem, ordenança, né? Enchei-vos do Espírito Santo é algo que pode ser entendido como um balão, por exemplo, de festa, né? Que você vai enchendo e ele vai crescendo e você pode encher-se mais e mais e mais. E é o entendimento que a palavra de Deus nos deixa por meio de versículos, sobretudo no livro de Atos, onde nós conseguimos contemplar os apóstolos que estavam cheios do Espírito Santo e eles receberam mais do poder de Deus para estarem mais cheios da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. E eu chamo a atenção pela irmã Cris, né, por meio da sua palavra introdutória e do louvor entoado nessa manhã também, em continuidade ao que Deus está falando com a igreja, ou quer falar com a igreja nesta manhã, quando ela disse: levanta, sai da tua tenda. E Deus tem hoje uma mensagem para falar com você. É com você mesmo. Tanto para se encher do Espírito, quanto para se levantar, sair da sua tenda. E a palavra que eu tenho para dividir com vocês, se eu tivesse que dar um título, e eu vou dar, né? É o caminho para a plenitude de Deus, né? Por isso eu posso afirmar nessa manhã com ousadia, com intrepidez e ao mesmo tempo com humildade, de que Deus está falando com esta igreja desde a escola bíblica dominical. E eu quero convidar você, para que não fique nas minhas palavras, né? Eu quero trabalhar na palavra em cima de um caminho para a plenitude. Eu quero dar alguns passos com base na palavra de Deus para que vocês possam ir avançando no entendimento e entender o que Deus nos chama a viver no dia que se chama hoje. Não é no dia de amanhã, é no dia que se chama hoje. E para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus em 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 13. Interessante que na semana passada eu fiz apenas menção desse trecho da palavra de Deus para dar sustentação a algo importante que estava compartilhando, né, com os irmãos. Mas hoje eu quero fazer a leitura desses versículos e trabalhar com a palavra de Deus no intuito de você entender o caminho para a plenitude. 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14 ao verso 19, diz assim a palavra de Deus. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco.
e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente, e ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afecá até os consumir. Disse ainda: toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, ao rei Jeoás: atira contra a terra. Mas ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, no verso 19: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar e deixar Deus trabalhar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por este privilégio de estarmos na sua casa, na sua presença, e com discernimento e motivações corretas para estarmos, Deus, nos achegando a Ti. Queremos, Deus, ser trabalhados pela sua palavra e crescer, não na vaidade, no orgulho, mas crescer na experiência, na comunhão e na aliança com o Senhor. E assim entendemos que precisamos nos diminuir para que o Senhor cresça em nós. E entendemos, Deus, que isso acontece por meio de uma combinação entre a Tua palavra e o Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, por meio desta palavra poderosa e por meio da ação do Teu Espírito Santo, esteja trabalhando, Deus, nas nossas mentes e corações para nos destituir de tudo aquilo que seja contrário à orientação, ao caminho, ao direcionamento que o Senhor tem nos dado por meio, ó Pai, da Sua palavra. Pai, tenhas liberdade nessa manhã, Pai, para falar conosco, para tornar viva a Tua obra em nós, para nos libertar de cativeiros, tendas, cavernas, preocupações, medos. Em nome de Jesus, Pai, faz a obra, tenhas liberdade. Nós declaramos em alto e bom som, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus, que nada nem ninguém tem poder para distrair, para desfazer, restringir aquilo que o Senhor tem para fazer, Deus, nessa manhã em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, cuida, Deus, do que vai ser feito a partir deste momento. Assim nós oramos. E nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, o que a gente vê de maneira clara, por meio desse texto que nós acabamos de ler, é que o rei Jeoás, ele vai ao encontro do profeta Eliseu, né, em busca, na esperança de uma orientação, na busca, na esperança de um caminho, de uma direção, né? Isso tudo porque Jeoás, ele se viu diante de não de uma pequena ameaça, mas de uma grande ameaça. O exército sírio se mobilizou contra ele, e ele tinha discernimento de que ele não seria capaz o suficiente para enfrentar esse exército. E, consequentemente, ele teve visões terríveis de derrota, de aprisionamento. E é interessante que, mesmo não sendo um homem comprometido com Deus, ele toma uma decisão sábia de visitar o profeta Eliseu. Ele reconheceu que Eliseu, uma voz ativa de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Soberano, do Deus que é o início e o fim de todas as coisas, e não o seu poderio militar, representava a esperança de sobrevivência de Israel.
E quão bom é quando nós temos também essa visão, esse direcionamento, esse comportamento, um alinhamento ao que certa vez o salmista disse, lá no Salmo número 20, verso número 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus, né? Quão bom é quando nós temos um alinhamento como o que o salmista diz. E Geós, ele precisava de um milagre. Assim como nós também precisamos de um milagre hoje, nós precisaremos certamente do mover sobrenatural de Deus amanhã, bem como nós queremos ver a glória de Deus encher o nosso templo. E por isso a ministração dessa palavra profética porque veio de Deus ao profeta Eliseu e ele transmitiu, né? Profética nesse sentido, ela se torna importante para nós, ao nos dar passo a passo o caminho a ser seguido, guardem isso, o caminho a ser seguido de forma plena. Sabe por quê? Porque quem anseia a plenitude de Deus precisa desenvolver as suas ações plenamente alinhadas à direção e à vontade de Deus. Então é mais ou menos como um aluno, né? Você já foi aluno ou é aluno? Então se a gente estuda para tirar 5, nunca nós vamos conseguir alcançar num estado natural, normal, nas CNTPs, a plenitude do êxito de uma conquista, de um sucesso, de um aperfeiçoamento. Então buscar a excelência e a plenitude devem ser alvos nossos. E quando eu falo nossos no sentido amplo da igreja, e eu diria que em todos os aspectos, no espiritual e não no espiritual, porque a palavra de Deus diz que nós devemos fazer tudo melhor como se fosse para Deus, para o Senhor. Então nós precisamos fazer o melhor no nosso trabalho, nós precisamos fazer o melhor no nosso estudo, assim como nós também precisamos fazer o melhor no ministério, dentro da igreja, trabalhando para a obra do Senhor. Plenitude de Deus. E a plenitude de Deus, ela, para que fique claro para a igreja, né? A plenitude de Deus, ela é a totalidade de tudo o que Deus é. Plenitude de Deus é a totalidade de tudo o que Deus é. E aí eu estou falando de quê? Eu estou falando dos atributos de Deus, eu estou falando do caráter de Deus, eu estou falando da perfeição de Deus, eu estou falando da santidade de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus. Ou seja, eu estou falando da sua natureza completa, quem Ele de fato é. E obviamente que nenhuma das criaturas de Deus pode alcançar a plenitude de Deus, e espera eu completar para não entender errado, nenhuma criatura de Deus pode alcançar a plenitude de Deus no sentido de se tornar igual a Deus. Sim ou não? Sim. Em vez disso, ser preenchido com a plenitude de Deus descreve, aí sim, o cumprimento da promessa de Jesus revelada no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 23, quando vai dizer assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele. E aí vai dizer uma coisa importante: e faremos nele morada. Aleluia. E faremos nele morada. Deus habita nos crentes, e assim eles se tornam participantes da natureza divina.
As riquezas de Deus se tornam disponíveis para nós. E aí, Deus, por sua graça, nos enche com o Espírito Santo dele, capacitando-nos a viver mais como Cristo, em quem habita a plenitude. Jesus, ele também disse, no mesmo Evangelho de João, só que agora no capítulo 4, verso 14, que aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, uma fonte inesgotável de vida, uma fonte inesgotável de satisfação, de motivação, de abundância espiritual. E essa fonte de água viva é a plenitude de Deus dentro de nós. Tomar o arco e flechas retesa o arco. Foi isso que você leu comigo. E essas foram as primeiras ordens, né? As primeiras ordens de Eliseu a Jeoás. E isso deixa claro para nós, mais uma vez, que no caminho da vitória e no caminho da plenitude, que o Senhor já nos reservou e é direito nosso, nós temos ações a tomar. Deus, ele não fará o que cabe a nós ser feito. E que fique bem claro isso. E você já escutou isso? Porém, muitas vezes nós esperamos que Deus, ele faça tudo. Nós deixamos que a palavra que diz assim, há tempo para tudo se cumpra, sem nos sacrificar, sem nos envolver. Mas Deus está dizendo na sua palavra para nós, retesa o arco. Irmãos, acreditem, Deus, ele também fala conosco nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E aí nada melhor do que provar pela própria palavra. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 11 diz, só ouça. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do vento, do terremoto, o fogo. Mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Em um cicio tranquilo e suave, Deus, ele aparece e ele pergunta, que fazes aqui, Elias? É como se ele estivesse dizendo, Elias, o que você faz dentro da caverna escondido? Elias, o que você faz com a obra que eu te comissionei? Elias, o que você faz ou está fazendo com os dons que eu distribuí para você? Elias, que condição é essa que você se encontra? Elias, você se esqueceu de quem você é nas minhas mãos? E esses questionamentos, eles podem também estar alcançando o coração de um irmão, de alguma irmã.
nessa manhã, ou de alguém que está nos assistindo? Porque um dos propósitos de Deus nesta manhã é nos sacudir, é nos mexer em nossas estruturas, a fim de nos tornar instrumentos mais eficientes para a glória dele. O Senhor quer mais de nós, e Ele quer mais de nós porque Ele continua sendo um Deus que sonda e nos conhece por inteiro. Então Ele pode dizer que quer mais de nós, porque Ele sabe quem nós somos, o que nós estamos fazendo ou ainda não fazendo. Portanto, quando o Senhor Ele diz, retesa o arco, Ele está dizendo, esforça-te, não se atemorize, não se amedronte, não se intimide, saia da caverna do medo, da caverna da revolta, aviva a minha obra na tua vida, tome posição de ataque, tome posição para que Deus possa trabalhar em favor da tua vitória, do teu crescimento, do teu ministério, da plenitude de Deus na tua vida. Então temos ações a tomar, não é ficar embaixo de um coqueiro, em berço esplêndido, esperando apenas o haja de Deus. Isso sim é importante. E depois de Jeoás cumprir a ordem de Eliseu, depois de Jeoás, do rei, cumprir a ordem de Eliseu, diz a palavra, na sequência do que lemos, que Eliseu, ele pôs as mãos sobre as mãos do rei Jeoás. E eu entendo isso como um gesto de quê? De cobertura espiritual. De fato, nós não podemos desprezar a bênção e a cobertura espiritual de nossos líderes, agindo na independência ou debaixo da indiferença, porque nós, se assim fizermos, perderemos a bênção de Deus. Hebreus capítulo 13, verso 17 diz, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Sabe por quê? Porque eles, líderes, eles velam por vossa alma, como alguém que deve prestar contas para Deus, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Colossenses capítulo 3, verso 22 diz, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Então esse Senhor é com S minúsculo. Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, traduzindo, em integridade, com consciência limpa, com um comportamento honrado, temendo ao Senhor, em tudo que fazes com S maiúsculo. A submissão plena é o patamar esperado por Deus em nossa carreira, tanto no viés ou no nível vertical, quanto no viés ou no nível horizontal. E Deus, Ele observa isso diariamente em cada uma de nossas decisões, em cada uma de nossas ações, em cada um de nossos pensamentos. E isso traz a reboque estar debaixo da reprovação de Deus ou debaixo da cobertura de Deus. Debaixo da reprovação de Deus ou debaixo
da cobertura de Deus. E igreja, sem a cobertura de Deus, nós somos alvos vulneráveis para as investidas do inimigo. Somos brecha para a nossa família, somos brecha para o ministério, somos brechas para a igreja. Sem a cobertura de Deus, nós somos pessoas que comem apenas as migalhas de Deus. Sem a cobertura de Deus, nós somos filhos que nunca alcançarão a plenitude de Deus. E é nesse sentido que a palavra profética de Eliseu apontava para Jeoás, e que Deus também tem nos apontado nesta igreja, mas que não foi completamente compreendida na profundidade, na amplitude, por Jeoás e ainda por esta igreja como um todo. E isso não é julgamento, isso é uma constatação, porque somos conhecidos pelos frutos. Gostem ou não, somos conhecidos não é pelas palavras, pelos frutos. Então os frutos dão uma indicação de quem somos. Então, nem toda a igreja ainda entendeu essa mensagem. Mas isso é problema da Igreja Nova Vida de Botafogo? Não. Isso é problema de quem brinca de ser cristão em todas as igrejas. Porque a igreja é um grande hospital. Mas a gente precisa ser deixado, ser tratado, curado, libertado pelo poder da palavra. E aí eu volto no início da palavra, precisamos tomar ações. Não é ficar só deitado, esperando que venha acontecer o milagre. O caminho da plenitude, ele não será aberto enquanto os preceitos de Deus e a aliança com Deus estiverem presentes apenas nos lábios. O caminho da plenitude não será aberto enquanto o sacrifício da aparência sobrepujar o sacrifício de ações de graças, do sacrifício de justiça, do sacrifício de um espírito quebrantado. O caminho da plenitude, ele não será aberto, preste atenção no que eu vou falar. O caminho da plenitude, ele não será aberto enquanto o desejo de ser um camaleão for maior do que o desejo de ser uma borboleta. Traduzindo em miúdos, enquanto o desejo de se camuflar aquilo que o cerca for maior do que o desejo da metamorfose, da transformação de dentro para fora, como é a transformação da lagarta em borboleta, nós não vamos desfrutar do caminho da plenitude de Deus. Cabe uma boa autorreflexão nesta manhã. Estamos mais próximos de ser camaleão ou no processo de lagarta em borboleta? Igreja, se o mundo controla a nossa maneira de pensar, pensa comigo, se o mundo controla a nossa maneira de pensar, o que nós somos? Conformados. Agora, se Deus ele controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados. E aí, mais uma vez, a decisão está em você. O que você quer ser? Conformado ou transformado? O caminho da plenitude, ele não será aberto enquanto não houver rendição, falamos isso hoje, rendição total à vontade de Deus e um esvaziamento do próprio eu, enquanto não houver sede e fome de Deus.
E aí eu pergunto para a igreja: até quando o Senhor continuará ministrando que está preparando um caminho de plenitude para a igreja? Até quando nós provaremos a longanimidade do Deus conosco, falando conosco sobre este caminho de plenitude? E eu diria para a igreja que o nosso esforço, ele precisa apontar de maneira muito sábia, né? Nós precisamos apontar para o mesmo alvo de Deus. E o alvo de Deus é pleno, é plenitude. E se esse é o alvo de Deus, e essa é a vontade de Deus, o nosso esforço, o nosso foco, os nossos olhos, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente não pode estar em outro lugar que não seja buscar viver desta maneira. Igreja, entre a teoria e a prática há uma distância, mas se os nossos pensamentos já estiverem na mediocridade, impossível será chegar na plenitude de Deus. Depois de dizer, retesa o arco, pôr as mãos sobre as mãos do rei Eliseu, agora ele diz: abra a janela para o Oriente. Porque no Oriente estava a direção do inimigo. E isso aponta para visão. Nós precisamos abrir a janela, ampliar a nossa visão, removendo obstáculos que nos impedem de enxergar o nosso alvo comum, ou que deveria ser o nosso alvo comum. E qual é? A glória de Deus. Independente do seu pedido, da sua petição, da sua necessidade, todos eles convergem, deveriam convergir para a manifestação da glória de Deus. E nesse sentido de abrir a nossa visão, como Deus está falando na sua palavra, né? Abra a janela, abra a sua visão. Eu quero apenas apontar 3 obstáculos que precisam ser removidos para que a gente possa ter uma visão mais clara do que Deus está nos chamando a viver. E esse primeiro obstáculo seria a falta de proatividade, falta de iniciativa, a falta de uma capacidade reativa. Irmãos, a inércia, a impedância, a resistência, a intolerância, elas precisam ser eliminadas, elas precisam ser rompidas, elas precisam ser quebradas. A perspectiva do só faço se, ela não pode estar presente numa igreja madura. Só faço se Deus me der aquilo. Só faço se meu irmão tomar alguma atitude. E aí eu pergunto para a igreja: o que nós estamos querendo? Plenitude ou migalhas? Plenitude ou apenas migalhas? Aonde está a nossa motivação? O que nós estamos de fato fazendo para a manifestação da glória de Deus em nós? Irmãos, definitivamente, a perspectiva do só faço se, mascarado, encoberto por uma falta de proatividade, não pode de maneira nenhuma estar presente em nós. Nós precisamos estar na perspectiva de Deus, ou nós precisamos
entrar na perspectiva de Deus, porque Deus, Ele só moverá céus, terra, mar em nosso favor para cumprir os seus planos em nossas vidas, quando isso de fato estiver alinhado em nossas vidas. Traga à sua memória que as promessas de Deus, presta atenção numa outra coisa importante que eu vou falar com a igreja de manhã. Tragam à sua memória que as promessas de Deus aguardam duas importantes coisas. E essas duas importantes coisas são atitude de fé e ação. Eu vou repetir. Traga à sua memória que as promessas de Deus aguardam uma atitude de fé e ação. E para eu chegar a essa conclusão intermediária, óbvio que eu me vali da palavra. Óbvio. Porque Isaías, no capítulo 1, verso 19, vai dizer: se quiserdes, se tiverdes uma atitude de fé e me ouvirdes, tomar ação, aí Deus, a palavra de Deus diz o quê? Comereis o melhor desta terra. A palavra de Deus não começa, comereis melhor desta terra e depois faça o que você quiser. Preste atenção na sequência, igreja, para poder fazer melhor aproveitamento da tua vida e do que Deus tem disponível para você. O segundo obstáculo. O primeiro, falta de iniciativa, proatividade, capacidade reativa. O segundo obstáculo, falta de comprometimento. E aí eu não estou falando de envolvimento. Comprometimento é um departamento, envolvimento é outro departamento. E uma boa distinção, né, entre comprometimento e envolvimento, eu diria que é aquele clássico exemplo, você já deve ter escutado, isso não é novidade, eu não estou criando nada, não sou mágico, mas é aquele prato de comida chamado bife a cavalo. Eu não sei se você sabe qual é a gênese desse termo, né, bife a cavalo, mas dizem que isso está associado ao fato de ter um ovo frito montado sobre o bife. Então, por isso o termo, né, bife a cavalo. Bem, mas essa história inútil não foi para isso que eu me disponho a vir falar com vocês, né? Mas por meio desse exemplo, né, do bife a cavalo, fica muito claro para nós, né, que o boi e a galinha, a carne e o ovo, o boi e a galinha pagam um preço, né? A galinha paga o preço do quê? Da rotina. Ela vai lá, saiu um ovo. Aí saiu o segundo. Está fazendo como se fosse uma rotina. Já o bife, alguém morreu, alguém se sacrificou, houve um comprometimento. E Deus, Ele não espera que nós estejamos apenas envolvidos como a galinha. Deus não espera que nós estejamos apenas envolvidos com a obra de Deus, com o reino de Deus, mas sim comprometidos, tal qual expresso lá em Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, que você já deve ter escutado, acho que mais 100 vezes só esse ano, que diz assim: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso sim é o meu e o teu culto racional a Deus. E diz ainda no verso 2: e não vos conformeis com este século,
Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É daqui que eu tirei aquele comentário que fiz sobre conformado e transformado. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque uma vez a mente renovada, ela gera um caráter novo, ela gera ações novas, ela gera comportamentos novos, ela gera alegria no coração do nosso Deus. Primeiro obstáculo, falta de proatividade. Segundo obstáculo, falta de comprometimento. E o terceiro obstáculo, para uma visão mais ampla, dentro do contexto do caminho para a plenitude, esse terceiro obstáculo vai na mesma linha dos dois primeiros: a falta de uma atitude mental positiva. Irmãos, quem olha para as circunstâncias não chega a Canaã. Quem olha para as circunstâncias não alcança o melhor de Deus. Quem olha para as circunstâncias não alcança a plenitude de Deus. Viva o exemplo de Paulo. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11, diz: ele, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Estar, ser. Tanto sei estar humilhado, quanto ser honrado. Tudo posso naquele que me fortalece. Foi esse o mesmo autor, em Romanos, no capítulo 8, verso 28, que disse também: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quem olha para as circunstâncias não está buscando um caminho de vitória, de pleno êxito, da plenitude de Deus. Por fim, ainda dentro desse último ato profético de Eliseu, ele manda que Jeoás, ele atire a flecha da vitória do Senhor. Depois de abrir a janela em direção ao oriente, Jeoás, ele atirou uma flecha naquela direção. E como eu disse, naquele tempo, uma das maneiras de se declarar guerra ao inimigo era lançando uma flecha no território alheio. Então o oriente era a direção do território inimigo. Eliseu já tinha dito para Jeoás, preste atenção, vou repetir. Eliseu já tinha dito para Jeoás: toma o arco e flecha, e ele assim o fez. Retesa o arco, e ele fez. Abra a janela, e ele abriu. Atira a flecha da vitória, e ele atirou. Mas Deus tinha algo maior para lhe oferecer. Porém, quando Eliseu, nós estamos falando do caminho para a plenitude. Quando Eliseu ele comunica o último passo deste caminho, daquela profecia, pedindo para que ele pegasse as outras flechas e batesse com elas no chão, ou seja, que ferisse com as flechas, com as demais flechas, a terra até consumi-la. Diz a palavra de Deus, diz a história, que apenas 3 flechas foram atiradas. E lá no versículo número 19, que foi o último que nós lemos, Eliseu, a palavra de Deus diz, abre aspas, que ele se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido.
então feririas os ciros até os consumir? Porém agora, apenas e tão somente 3 vezes vocês ferirão o seu inimigo. Estava nos planos de Deus uma vitória ampla, total e restrita. Mas Jeoás, ele respondeu a palavra profética com um zelo insuficiente, revelando, sabe o quê? Uma obediência mecanizada. Uma obediência mecanizada, sem revelação do Espírito Santo de Deus, que tolhiu a sua capacidade de perseverar. Irmãos, preste atenção nessa mensagem, nessa lição, importante para nós. Uma obediência puramente mecanizada ou robótica, desprovida de um relacionamento e entendimento genuínos, acarretam, sabe o quê? Graves prejuízos espirituais e relacionais. Sabe por quê? Porque Deus, ele valoriza a obediência que nasce do amor. Deus valoriza a obediência que nasce da confiança. Deus valoriza a obediência que nasce de uma atitude correta no coração, da verdadeira motivação, verdadeira e correta motivação, e não do legalismo, não do medo. Discernimento espiritual e não uma obediência mecanizada. Igreja, cerca de 50 anos antes desse encontro entre Jeoás e Eliseu, do rei Jeoás com Eliseu, no início do ministério desse profeta, Eliseu, ele nos deu um testemunho edificante de como ele se posicionou para cumprir o seu chamado. Diz a palavra de Deus, em 2 Reis, no capítulo 2, nos primeiros 15 versículos, que Eliseu, ele não deixou Elias um só instante. Ele tinha convicção do seu chamado, ele sabia que Elias estava prestes a partir, e ele queria estar presente quando isso acontecesse, mas ele queria também algo especial. Ele queria algo especial de Deus. Nada tendes porque não pedem ou pedem mal. É o que a palavra de Deus diz. Mas ele tinha um pedido especial. Ele tinha um desejo especial. E ele não conseguiu isso da noite para o dia. Ele não alcançou isso de braços cruzados. Ele não descansou sem fazer nada, ficou sentado sem fazer nada. Ele perseverou. Afinal de contas, a plenitude exige compromisso, exige comprometimento, exige sacrifício, exige motivação correta, exige proatividade, exige submissão, exige disciplina. E vocês vejam que isso tudo vale para qualquer esfera da nossa vida, seja física, emocional ou espiritual. Quando falamos de plenitude, as exigências estão em cima disso: compromisso, comprometimento, sacrifício, motivação correta, proatividade, submissão, disciplina.
E nós, igreja, nós somos desafiados a alcançar nada menos do que a estatura de varão perfeito. E varoas, não fiquem felizes porque não foram mencionados no seu gênero. Vocês também estão inclusas nesta palavra. Não é uma palavra machista, mas é uma palavra que envolve homens e mulheres. Deus nos desafia a alcançar essa estatura de varão perfeito. Será que você tem noção do que isso representa? Do que isso denota? Do que isso demanda? Há um alto preço a ser pago. E esse preço se chama obediência sacrificial. E nesse caminho chamado perseverança, antes de Elias subir ao céu no redemoinho, e Eliseu dá início ao seu ministério, diz a palavra de Deus que Eliseu, ele passa por 3 importantes lugares: Betel, Jericó e Jordão. E cada uma dessas localidades traz um significado, uma mensagem importante para as nossas vidas. Betel, por exemplo, aponta para sonho e comprometimento. A palavra de Deus nos mostra que foi ali em Betel que Jacó, ele sonhou e ele estabeleceu um compromisso com o Senhor. Igreja, da mesma forma como um sonho sem compromisso não se realiza, a unção de Deus não é sobre nós quando nós não sustentamos o compromisso na presença de Deus. Jericó, por sua vez, aponta para a guerra, e mais do que uma guerra, aponta para um desfecho de conquista. Foi ali que Josué lutou, ficando claro quem era vencedor e quem era escravo. Irmãos, queira a guerra ao invés de aceitar a escravidão. Queira a guerra ao invés de aceitar a escravidão. Sabe por quê? Porque a guerra, ela tem um tempo certo e definido, enquanto a escravidão, ela não tem fim. Romanos 8,15 diz: não vos recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 17 diz: Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas sim de poder, amor, moderação, equilíbrio. E o terceiro lugar que Eliseu passou foi Jordão. E Jordão significa ou aponta para um lugar de começo, onde Elias, depois de atravessar o Jordão, ele é elevado ao céu e oficialmente começa o ministério de Eliseu. Então, Jordão, lugar de começo, lugar de santificação, podemos dizer assim. Comprometimento, guerra, santificação. Nada é coincidência na presença de Deus. Nós precisamos perseverar exatamente nisso. Precisamos perseverar no comprometimento, guerreando e nos santificando. Porque diz a palavra de Deus em 2 Reis, no capítulo 2, verso 9, que depois da perseverança de Eliseu em se manter junto, próximo ao profeta Elias,
na expectativa de receber algo inexprimível da parte de Deus, Elias disse a Eliseu o seguinte: Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça. E Eliseu disse, tão sabiamente como lá no passado Salomão também disse: quero sabedoria, não dinheiro, não poder, não títulos, quero sabedoria. E Eliseu disse: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Eu vou mais uma vez apertar a tecla SAP para o teu entendimento. A porção dobrada que Eliseu pediu de Elias não se tratava de um pedido para receber o dobro do Espírito Santo, ou de ter um ministério 2 vezes maior do que o de Elias, mas sim de ter mais do Espírito que motivou aquele grande servo de Deus. Ou seja, uma porção dupla da coragem, da fidelidade, uma porção dupla de fé em Deus, da obediência à vontade de Deus que o seu mestre possuía, e ele recebeu. Interessante observar que, a despeito do cerne da real motivação de Eliseu, aprove a Deus lhe conceder no seu ministério 2 vezes mais milagres do que Elias experimentou como profeta. Mas não foi isso que ele pediu, mas foi isso que ele recebeu. Perseverar. E essa é a orientação que emana da sala do trono da graça de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Hebreus capítulo 10, verso 36, e depois lá no finalzinho, no verso 39, vai dizer o seguinte: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Mas ainda, igreja, para que fique bem claro, nós somos vasos de barro. E em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 7, vai dizer algo complementar e muito importante para nós, dentro deste contexto do caminho para a plenitude. Somos vasos de barro. E aí a palavra de Deus, nessa referência que acabei de compartilhar, vai dizer o seguinte: somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E ele complementa dizendo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém de maneira nenhuma desanimados, perseguidos, porém jamais desamparados, abatidos, mas nunca destruído, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Portanto, igreja,
Persevere. Tome posição. Tome atitude. Nada de votos falaciosos. Sim é sim, não é não. Nada de parar em zona de conforto, porque isso é trampolim para perda do foco, para perda do alvo. Nada de desânimo, porque não se ganha nenhuma batalha com desânimo, não se recebe a glória de Deus com desânimo, não se vive a unção de Deus com desânimo. Nós vamos escolher na proporção daquilo que nós plantarmos. E é preciso marchar na perseverança, porque o Senhor tem um caminho de plenitude para cada um de nós. Feche os seus olhos. Santo, 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 santo és tu, Deus. Glorificado, Pai, seja o teu nome. Obrigado, Deus, mais uma vez, pela palavra, Deus, que desce do teu trono para alcançar, Deus, os nossos corações. E graças te damos, Deus, porque estamos sendo tratados, estamos sendo cuidados, estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo dirigidos, estamos sendo acompanhados de perto e não de longe. Pai, nessa manhã, não diferente, Pai, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, continua, Pai, a boa obra iniciada. Por vezes nós passamos uma semana e avançamos 2 passos, mas nem toda semana é assim, às vezes retrocedemos 1. E é por isso que o Senhor, com muita sabedoria, nos ordena a nos encher do teu Espírito, para que possamos iluminar aonde quer que estejamos, salgar aonde quer que estejamos e, sobretudo, glorificando, Deus, o teu santo nome, Pai. Queremos desfrutar do melhor desta terra, Pai. Nós não estamos aqui brincando de ser cristãos, mas ajuda-nos, Deus, a viver o teu propósito, o teu querer, a tua vontade em nossas vidas. Abre, Deus, os nossos olhos, nos incomoda, nos confronta, nos incomoda, Deus, naquilo que não procede da tua parte, para que nós possamos, Deus, deixar para trás o que o Senhor manda deixar para trás e avançarmos para aquilo que o Senhor já preparou, Deus, para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a viver cada passo desse caminho para a plenitude, que se chama avivamento, maturidade dentro dessa igreja, Pai. E eu não quero, Deus, porque o Senhor me orienta a olhar para as circunstâncias do que os meus olhos veem e os meus ouvidos ouvem, mas acreditar que o Senhor continua tendo poder para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos, esperamos e merecemos, e que o Senhor não depende de nós para poder agir sobre nossas vidas, Pai. O Senhor espera de nós, sim, comportamento, atitudes, posicionamentos que sejam agradáveis para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, na nossa casa, nos ministérios, dentro dessa igreja, Pai. Nada é por força, nada é por violência, tudo é pelo teu Espírito. E é por isso que no início da palavra disse, Deus, do poder que há na tua palavra e no poder que há no teu Espírito que habita dentro de nós. Por isso, Pai, faz com que essa palavra frutifique. O que precisa ser deixado para trás seja, Deus, libertado em nossas vidas, seja deixado para trás em nossas vidas. Pai, nos ajuda, nos dá força para poder, Deus, viver na dimensão daquilo que o Senhor está nos orientando
para que Deus possamos mergulhar e ampliar as bênçãos que o Senhor já tem manifesto em nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos nessa manhã. Sê conosco, Pai, passeia no coração, na mente dos teus filhos, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.